Como encontrar o meio termo entre expressar seus desejos a um homem e o risco de cair em uma imagem nada sexy de uma mãe rígida ou, até mesmo de uma mulher irritante com um rolo de massa. Como permanecer uma ninfa gentil e misteriosa, cujos desejos um homem quer antecipar. A maioria das mulheres gosta muito desse papel. Fácil, satisfeita consigo mesma e com a vida, relaxada, um pouco desapegada das vaidades mundanas, uma ninfa que parece não precisar de nada em particular. Ela tem tudo, vive na terra do eterno verão, alimenta-se do néctar das flores, esvoaçando entre as borboletas. Seus admiradores competem pela atenção da ninfa e, quando ela finalmente escolhe um, ele fica tão grato a ela por essa escolha, valoriza tanto cada momento que lhe é dado, que tenta constantemente mimá-la com algo mais. E embora a ninfa tenha tudo, ela sorri quando ele consegue agradá-la e surpreendê-la. E esse sorriso radiante se torna o melhor incentivo para que ele se esforce repetidamente para receber esse sorriso. Não é a imagem de uma mulher com um rolo de massa. Ela está carrancuda porque sua vida não é açúcar nem mel de flores. Está gorda porque, em primeiro lugar, está estressada e, em segundo lugar, sempre termina a comida de ontem para não perdê-la. Está usando um roupão desbotado porque em casa, trabalho, não férias traço. Ela tem uma voz mal-humorada porque é a única maneira de conseguir pelo menos alguma participação da família, e um rolo de massa nas mãos, caso a voz mal-humorada não ajude. Às vezes, a mulher com o rolo de massa assiste a séries de TV sobre ninfas e fica amarga. Ela gostaria de ser uma ninfa, mas para isso precisa de um prado florido e príncipes de verdade, e ela, em sua vida, sentar e esperar pelo néctar é inútil, de onde ele não virá. O máximo, a letria e costeletas. Mas mesmo assim, se você correr para a loja, cozinhe você mesma, e então a voz mal-humorada exigirá que em casa lave os pratos atrás deles. E se, de repente, você quiser bancar uma ninfa não bárbara, terá que lavar os pratos com cuidado e limpar misteriosamente todas as migalhas. Há também comunidades de mulheres, treinamentos e fóruns em que as mulheres explicam como permanecer no papel da ninfa misteriosa e se salvar do papel de mulher. A maioria dos conselhos se resume ao fato de que é preciso encontrar o homem certo, mas em que campos de flores procurá-lo, ninguém sabe, embora algumas se vangloriem de tê-lo encontrado porque eram ninfas de verdade, causando desconfiança e agressão. O próximo conselho mais popular é ser uma ninfa contra todas as probabilidades, nunca se rebaixando a um rolo de massa e a uma voz mal-humorada, e então essa ninfa manterá os parasitas afastados como o domestos mantém o vaso sanitário livre de bactérias. Esse conselho é percebido melhor, mas somente por aqueles que ainda não têm um rolo de massa, e aqueles que têm se ressentem desse conselho. O ressentimento é perfeitamente compreensível. É possível ser leve, gentil, satisfeita e misteriosa somente quando o mundo ao seu redor, na pessoa de seu marido, por exemplo, não a sobrecarrega com problemas, não é rude, faz tudo o que é necessário, resolve seus enigmas ou pelo menos se interessa por seus desejos. Imaginem uma ninfa gentil ao lado do marido de uma mulher com um rolo de massa. Não imagine que ela saiu esvoaçando pela janela e voou para os campos de flores. Imagine que ela não tem asas, que os campos foram deixados no conto de fadas, que os príncipes foram arrebatados e que só existem homens assim. E digamos que a ninfa não queira se separar profundamente e se tornar uma solitária. O que acontecerá com o seu olhar relaxado sob cílios fofos e com um meio sorriso misterioso, quando ela viver com esse marido de uma mulher com um rolo de massa, que o colocou em seus desejos, e não apenas não resolve seus enigmas, mas até mesmo ignora seus pedidos diretos, faz o que quer. E a única maneira de fazê-lo levar o lixo para fora ou fazer outra coisa útil é começar a gritar mal-humorado e ameaçá-lo com um rolo de massa. É nesse momento que ele se levanta do sofá, grunhindo e xingando. E enquanto você suspira misteriosamente ou até mesmo se cala com ressentimento, tem de fazer tudo sozinho. Cientificamente falando, uma mulher com um rolo de massa é uma consequência da adaptação de uma mulher ao sistema em que ela existe, e se essa mulher tem um roupão desbotado, uma voz de comando e um rolo de massa nas mãos, isso significa que essas características da espécie surgiram como resultado de sua luta pela sobrevivência. Simplesmente um ser humano muda não apenas por gerações e não apenas em nível genético como os animais, mas também é uma vida individual, em nível pessoal, graças ao seu cérebro, que acelera o processo de adaptação. Mas vamos dar uma olhada no assunto pelo outro lado, ou seja, do lado do marido da mulher com o rolo de massa. Ele também é um ser humano e, até certo ponto,
também é um produto da adaptação ao sistema de relações com sua esposa. É claro que, quando entrou nesse sistema, ele não era de forma alguma o príncipe do Prado Florido. Ele entrou nesse sistema inicialmente de forma diferente e em termos diferentes. Em primeiro lugar, ele provavelmente não brigou com ninguém por sua ninfa, pois ela mesma queria se casar com ele. Em segundo lugar, ele não a considerava uma ninfa, assim como a si mesmo um príncipe. Ele imaginava algo bastante comum sob a palavra casamento, divisão de deveres. Por exemplo, ou seja, ele achava que jogaria sobre sua esposa alguns de seus deveres de solteiro, e assumiria alguns dos dela. Por exemplo, ele compraria comida para dois e o deixaria cozinhar, e assim por diante. Ou seja, muitas mulheres que pensam seriamente que sejam ninfas no casamento, gentis e desapegadas da vaidade, e que os maridos resolverão seus enigmas e tentarão livrá-las de qualquer vaidade, são românticas demais. Romântico não significa impossível, mas requer certas condições para sua realização. Por exemplo, o marido deve ser eternamente apaixonado e romântico, ou seja, não apenas estar apaixonado, mas também ter um ego ideal, romântico, gostar de si mesmo como um cavaleiro apaixonado, ter um pouco de sabotagem sexual no fundo da masculinidade tradicional. Observe que seu ego ideal, a imagem de si mesmo que um homem almeja, deve incluir um pouco de submissividade e muito de masculinidade. Ou seja, ele mesmo deve imaginar o homem ideal como um guerreiro muito brutal, mas um escravo de sua dama. Se a submissividade não tiver masculinidade, você corre o risco de ter um bebê pronto para obedecer a sua mãe. Se houver muita masculinidade sem submissividade, você terá um homem durão e machista que decidirá tudo por você. Deve ser o ideal do ego dele, não o seu ideal de homem. Ele deve se amar assim, esforçar-se para ser assim, procurar maneiras de se tornar assim. Se ele não se sentir à vontade e essa imagem parecer boba, nenhum cavaleiro, satisfazendo seus desejos, é provável que você receba um não. E mesmo que de repente você consiga encontrar um homem com esse ideal de ego, não é fato que ele decidirá considerar que o dama e você, e não uma imagem abstrata, que é como uma bandeira que passa das mãos de uma mulher para outra, e assim que a ninfa se torna muito terrena, a bandeira é tirada dela e dada à próxima. Isso acontece com muita frequência com os cavaleiros. Mas como é que um homem comum, que não é um cavaleiro, mas não é tão idiota, se torna marido de uma mulher com um rolo de massa, e ela, de uma mulher comum, que não é uma ninfa, mas não é um bruto mal-humorado, e se torna sua esposa? É claro que, ao entrarem sozinhos no sistema de relações, eles não apenas se adaptam uns aos outros, mas também estragam esse sistema. Decompõem-no, degradam-no e, adaptando-se a esse sistema degradado uns aos outros, transformam-se em pessoas rudes e indiferentes. Está claro que o rolo de massa é condicional. Uma mulher pode não se transformar em tal caricatura, mas ainda assim fica muito longe do ideal do seu ego. Uma ninfa fácil e gentil. Bem, não uma ninfa, apenas uma mulher educada e calma. E ela conhece o tipo de mulher que seu marido admira na internet e fica com raiva porque sua vida não permite que ela seja esse tipo de mulher. Embora ela poderia ser sexy se estivesse excitada em vez de ofendida, poderia ser carinhosa se tivesse algo para ser acariciado. O que ela quer corresponde ao que ela realmente quer com o exato oposto, e isso, de acordo com a fórmula da felicidade, significa 100% infelicidade. Como eles chegaram a essa vida? No início, o desejado foi realizado ou quase realizado, porque as pessoas se casaram, o que significa que tudo entre elas era mais ou menos igual. Mesmo com a correção de expectativas ilusórias. Provavelmente, ela queria dele encontros românticos, palavras carinhosas, bom sexo e perspectivas para o futuro. Talvez parecesse que ela não pagava nada por isso, nada mesmo, mas por alguma razão eles pararam de dar isso a ela com o tempo na verdade, ela estava pagando por isso e pagando ainda mais. O homem recebia de encontros românticos, sexo e até mesmo de seus próprios planos para o futuro muita energia que o alimentava. Assim, ele agendava esses encontros repetidas vezes para obter mais energia. E então a energia começou a diminuir cada vez mais. Não importa quem mudou primeiro, por qual motivo, interno ou externo, ou seja, pode ser importante para um casal específico, mas é difícil determinar exatamente. O principal é que a mudança começou. Quanto menos os dois começavam a obter energia do romance, menos romance havia em suas vidas. E o mesmo aconteceu com o sexo e tudo mais. A frustração começou a se instalar,
o que significa que o investimento não valia mais a pena. Se, no início, ela podia gastar 2 horas para preparar o jantar e até mesmo o processo lhe dava prazer, porque era alimentada pelo interesse no marido ou no noivo, pela expectativa da admiração dele, então, gradualmente, o aquecimento começou a se tornar inútil. Ele se acostumou com os jantares e o investimento dela deixou de valer a pena. A admiração dele acabou, a motivação dela acabou. Ela começou a se esforçar menos, os jantares ficaram piores ou inexistentes. Ele começou a reclamar, ela começou a repreendê-lo de volta, desvalorizando o que ele estava fazendo. A guerra começou. O exemplo dos jantares é totalmente convencional. Não importa se ela preparou o jantar ou se ele preparou bolinhos para si mesmo desde o início e ficou satisfeito. O que importa é o mecanismo padrão em si. O mesmo poderia acontecer em todas as esferas, inclusive no sexo. O esquema de degradação é o mesmo. A recompensa energética diminui, devido à monotonia, ao hábito, à tolerância à dose, à impossibilidade de crescimento adicional, etc. A motivação diminui, a qualidade se deteriora, a recompensa é ainda menor, a motivação diminui ainda mais, e assim por diante. Enquanto as pessoas estiverem altamente motivadas a se aproximar, elas resolvem os enigmas umas das outras, antecipam os desejos umas das outras, tentam e se esforçam para agradar. Mesmo que um homem não tenha um grama de cavalheirismo, ele ainda tenta agradar uma mulher com afinco, desde que esteja apaixonado por ela, e ele não percebe isso como obsequiosidade. Ele faz isto por si mesmo. Ele faz isto por si mesmo, ele se sente bem com isso. Ele também pode resolver enigmas e tentar fazer surpresas. É claro que, sem o cavalheirismo no ideal do ego, é improvável que ele se apaixone tanto a ponto de se tornar um romântico selvagem. Mas seu romantismo aumentará com o tempo. É verdade que tudo isso só acontece com uma alta motivação para a aproximação. Quando é importante atrair uma mulher para o campo das relações cada vez mais e quando há fé de que isso é possível. Há forças para isso e otimismo. A propósito, a última frase contém a resposta para a pergunta por que os homens com menos nunca são tão bonitos quanto os que estão em equilíbrio. Não importa o quanto um homem esteja apaixonado. Se ele estiver em desvantagem, ele se sentirá tão instável e inadequado que todos os seus investimentos serão inúteis, ele sempre fará a coisa errada. Não será capaz de realmente agradar uma mulher, especialmente se ela estiver em vantagem e olhar para ele de forma preconceituosa. Os homens fortes, com uma pequena desvantagem, se mantêm bem, mas eles rapidamente transformam isso em equilíbrio. Justamente porque se mantém bem. Mas esse é um tópico separado. Quando a inadimplência começa gradualmente, ou seja, a motivação para a aproximação diminui, surge uma situação em que a mulher começa a sentir que não é ouvida, que não é compreendida, que é necessário explicar melhor, dizer, repetir, marcar um confronto e levar a questão para discussão. Mas as solicitações nunca criarão motivação interna em uma pessoa. O efeito será o oposto. Primeiro as dicas. Depois as solicitações urgentes, depois as reclamações, depois as exigências e depois as ameaças transformam a situação em uma guerra. Mesmo que o relacionamento não chegue ao estágio de repreensão e insultos mútuos, ele ainda está muito longe do momento em que todos queriam fazer algo pelo outro e qualquer dica era percebida como um incentivo para fazer isso e muito mais. Quanto mais pressão você exercer sobre uma pessoa que, por qualquer motivo, não faz algo por você, maior será a resistência dela mais pressão será necessária depois. Em breve, poderá chegar a um rolo de massa. Na verdade, essa foi a pergunta que fiz no início. As mulheres nessa situação sentem intuitivamente que não é necessário organizar o confronto, que não se deve bater de frente com o cérebro. Caso contrário, você pode gradualmente se transformar em uma mulher com um rolo de massa, mas sempre lhes parece que, sem palavras, elas não entenderão que é necessário encontrar uma forma de exigências que ajude a suavizar todas as arestas e permita que você permaneça na imagem de uma ninfa misteriosa. Não existe um formulário de exigências que ajude a manter a imagem de uma ninfa. A ninfa traz tudo em uma bandeja e não exige nada. Apenas sorri e aceita ou não. Há outra imagem de conto de fadas. Uma princesa caprichosa, que é mais exigente. Mas, ao redor da princesa, há pessoas que sempre querem estar perto dela e estão prontas para cumprir qualquer ordem nesse sentido. Se imaginarmos que a princesa dá ordens e os cavaleiros ignoram suas ordens ou a mandam embora, não fica claro o que ela deve fazer. Se deve ir com sua coroa até o Papa e o Rei, ou se transformar em uma avó com um rolo de massa, ou se deve recusar as exigências. Ou seja,
Se houver necessidade de exigências, e ao redor não houver cavaleiros, e em nenhum lugar houver um rei-papa, também é melhor esquecer a imagem de uma princesa caprichosa. A única saída, nesse caso, é perceber que, se houver insatisfação, se houver uma necessidade óbvia de fazer exigências, se o relacionamento, tal como está, não for mais adequado, misterioso e eterno não será possível. Você pode tentar abrir mão de todas as exigências para preservar a ternura, mas o mistério não salvará, pois ninguém quer adivinhar enigmas e, portanto, não há sentido neles. A ternura, nesse caso, pode levar ao fato de que as condições ficarão cada vez piores. A ternura exigirá cada vez mais. Muito provavelmente, o limite da paciência será ultrapassado mais cedo e a histeria começará, apesar de todos os esforços para parecer uma ninfa. Portanto, é importante se desfazer da imagem da ninfa, em primeiro lugar, dizendo adeus ao mistério e, em segundo lugar, entender que, se surgir a questão de que suas dicas não são compreendidas, seus pedidos gentis não são ouvidos e você precisa de confrontos e exigências, o parceiro não tem motivação, ele não quer fazer o que você quer. Não precisa mentir para si mesmo que, assim que você formular tudo de forma clara e detalhada, ele exclamará, oh eureka, e eu agonizei, e não sabia como agradá-lo. Não, ele pode ter medo de conflitos e concordar com tudo. Mas você está pressionando. E pressão é algo que você deve tentar evitar. Evitar a pressão sobre seu parceiro é quase impossível para qualquer pessoa quando o relacionamento está fora do equilíbrio dinâmico. Ou seja, um desejo igual de vínculo mútuo. Portanto, não se trata de evitar a pressão em nenhum caso, mas de perceber que a pressão é um SUS, não a norma, que se pode recorrer a ela em casos extremos, que ela indica que o relacionamento já está distorcido, que o parceiro perdeu a motivação para se aproximar e talvez precise de distância, ou que ele considera seus investimentos excessivos e quer investimentos de você, ou que algo não está bom para ele, ou seja, para ele também, não apenas para você. A necessidade frequente, e não única, de pressão mostra que o sistema de seu relacionamento está emperrando, sua condição já é de emergência e, se você não pensar nisso e ficar o tempo todo apenas pressionando e pressionando, muito em breve você se transformará em. Você sabe em quem? Sim,